Bom, boa tarde, pessoal. Então, sejam aí, mais uma vez, né, bem-vindos ao Planeta Mais EFMG. Meu nome é Andresa, tá? Andresa Ferreira. Eu sou técnica em assuntos educacionais da Diretoria de Relações Internacionais. Trabalho juntamente com a Kátia, que está aqui também, nessa apresentação junto conosco, que é secretária executiva. O diretor de Relações Internacionais, o Oiti, está em uma missão na França, prospectando aí umas parcerias, uns projetos. Espero que ele traga boas notícias, né, para nós. E então, primeiramente, eu vou fazer uma breve explanação sobre a DRI e falar um pouquinho sobre os editais que nós temos vigentes e outras oportunidades. E depois eu passo a palavra, né, para os nossos professores que já participaram aí de mobilidades, de editais aí da DRI, e agradeço profundamente a todos vocês, né, para mim são a prata da casa, assim, a gente fica muito feliz com a participação de vocês, com esse retorno, com esse feedback, com a parceria, né, e é isso que nos faz trabalhar, né, isso que nos motiva a tentar, né, fazer novas parcerias, fazer novos acordos, tá? Então, vou mostrar aqui um pouquinho. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Acho que agora vai. Andressa, com Oi. licença. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Matheus, faço parte da equipe de apoio da organização do evento Planeta Ah, IFMG. sim. Sim. E, sim, eu gostaria de pontuar no início que eu estou com a lista de presença e gostaria que os membros inscritos para a palestra, ao final dela, eu destacarei no chat, por volta das Ótimo. 17h10. E eu gostaria que todos que estão inscritos enviassem no chat o nome completo e o e-mail, para o caso de o nome não estar presente na lista que foi impressa no dia 29. Tudo bem? Ah, sim. Muito obrigada, Matheus. É você que vai estar com a gente amanhã também? Sim. Ah, sim. Então tá. Matheus, muito obrigada, viu? Desculpa aí. Eu que agradeço pelo Havia espaço. Então, entendido. tudo bem. Você estava com a gente. Obrigada. Bom, vou colocar aqui, então, a apresentação, pessoal. É bem breve, tá? E depois a gente passa para os nossos professores. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Porque daqui eu não vejo. Sim, André. Estão conseguindo visualizar? Então, pessoal, então, nossa mesa redonda aqui, né, sobre a mobilidade dos servidores, técnicos e professores, né, do Instituto Federal. Bom, então aqui a composição da mesa, já me apresentei, né, meu nome é Andresa, sou técnica em assuntos educacionais, mestre em letras, e trabalho na Diretoria de Relações Internacionais, né, unidade organizacional aí da reitoria, e os demais palestrantes são servidores que foram contemplados no último edital para pesquisa, né, da DRI. A Ana Cardoso, do campus Bambuí, a Carolina Del Pupo, de Ouro Preto, Daniel Fonseca de Formiga, José Fernandes São João Evangelista. Eu vou apenas citá-los, porque depois eles vão se apresentar aí, né, de maneira mais adequada e falar da experiência que tiveram. E gostaria de novamente agradecê-los, né, pelo convite, por estar aqui conosco, pelo feedback, pela parceria. Bom, então, rapidamente aqui, né, falando dos editais que nós temos vigentes, de mobilidade para servidores, nós temos o edital 587, que é uma chamada de seleção de servidores, né, docentes ou técnicos administrativos do IFMG,
para participar do Programa de Mobilidade Internacional, Internacionaliza Inovação. Isso é em parceria, né, com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Nós temos o edital 586, uma chamada para seleção de docentes pesquisadores do IFMG para mobilidade internacional, internacionaliza pesquisa, IFMG, 2024-2025. Esse ano nós tivemos já uma chamada também, que já fechou, para os docentes que atuam no nossos mestrados, né? Então, esse edital aqui também está aberto. E a nossa novidade é o edital 583, que é uma chamada para seleção de técnicos administrativos do IFMG para mobilidade internacional, internacionaliza técnicos administrativos de educação, que é a primeira vez que a gente está colocando esse edital, né, que é para os técnicos em assuntos educacionais. Né. Nós também temos algumas outras oportunidades, eu coloquei aqui embaixo, né, o endereço da nossa página, né, de editais aqui da DRI. Então, é sempre bom conferir, né, porque a gente sempre tem, por exemplo, costuma ocorrer anualmente um processo simplificado para seleção de servidores do IFMG para intercâmbio no Canadá. Na verdade, foi um edital, né, que já teve vigente esse ano, e o nosso intuito é fazê-lo anualmente. Seleção de discentes e servidores para curso de francês, que é o Programa Assistentes de Francês. Nós já tivemos 2 edições, e a gente também, né, pretende concorrer ano que vem, então, caso tenha, fiquem de olho. E o apoio financeiro à publicação de artigos científicos em periódicos internacionais, tem também na nossa página, tem as regras, tá? Tem os editais, tem tudo direitinho aí nesse endereço, para o pessoal ainda que não tenha participado, né, que tem interesse nesse tema tão interessante, né, que é as relações internacionais, né, a mobilidade. Então, a nossa equipe aqui, né, o diretor de Relações Internacionais, o Etídio de Paula, como eu disse, ele está para a França, né, prospectando aí alguns acordos, né, alguns convênios com os colleges. Eu e a Cátia Barros somos servidores efetivos, né, estamos à disposição aí de vocês. Tem o nosso contato, tá, gente, na página. Deixei aqui também, o nosso estagiário é o Juan, que é da Letras, tem aí o nosso telefone, o nosso e-mail, da Relações Internacionais, que é onde a gente recebe, né, os pedidos de vocês. Tem o nosso Instagram, @RI, IFMG, onde a gente sempre também divulga as oportunidades da instituição. Então, peço todo mundo que puder que nos siga, que compartilhe as oportunidades, tá? Para os alunos, para os técnicos também, para os colegas. E aí, de novo, a nossa página. Tá? Bom, então, essa, né, é uma breve apresentação da gente da DRI. E agora, mais uma vez agradecendo, não vou cansar de agradecer e chamando, né, os nossos professores aí, para falar um pouco da experiência, né, e dar dicas aí também para quem quiser participar, que são muito valiosas. Vou começar, então, a ordem alfabética, né, para a professora Ana. Obrigada. Seu microfone está fechado, Ana. Boa tarde a todos, né, e todas que estão aqui, né, presentes, né, nos assistindo, né. Acredito que é uma ação super importante da DRI, como uma devolutiva, né, que eu acho super importante. A gente foi contemplado, né, com esse edital, trazer para a comunidade o que a gente pôde absorver, aprender e desenvolver, né, nessa atividade internacional que a gente realizou, né? Então, aqui nós estamos falando de ação de internacionalização, né? Aqui com o edital 50/2023, né? O internacionaliza docente de mestrado. Então, eu achei muito importante isso também, com uma valorização do docente da pós-graduação,
né? Então, foi um recorte que foi feito, e isso mostra, né, essa valorização, porque nós precisamos, né, que a pós-graduação, eu defendo muito a pós-graduação como uma forma de verticalização do ensino e uma forma de apoio à pesquisa, a pesquisa de excelência dentro do nosso instituto, né? E eu venho representando o mestrado em sustentabilidade e tecnologia ambiental do campus Bambuí. Meu nome é Ana Cardoso Clemente, filha Ferreira de Paula, né? Esse nome é aristocrático, vem da família aristocrática africana. E, na realidade, é a culpa dos maridos, né? O meu pai, o último romântico da face da terra, resolveu colocar filha, né? É difícil achar uma mulher que chama filha, né? Geralmente é júnior, as mulheres que fazem mais homenagens aos homens. E o meu pai resolveu fazer essa homenagem, e quando eu fui casar, meu marido pediu para colocar o nome dele, eu não queria colocar, porque ficava assim, eu falei, eu não vou tirar o meu filho, não quero ser só esposa, quero ser esposa e filha ainda. E aí coloquei, pediu para colocar o de Paula. Aí ficava assim, Ana Cardoso Clemente, filha de Paula. Aí eu falei, não, vai ficar feio, parecendo que eu sou filha de alguma Paula. E aí colocou Ferreira de Paula e fica esse nome desse tamanho, com 2 letras repetindo, Cardoso Clemente, filha Ferreira. Então, eu falo isso porque quando a gente manda trabalho para publicação, né, que nós vamos falar um pouquinho da publicação internacional, teve um dia que o único erro que eles acharam no meu trabalho, graças a Deus, foi os 2 Fs e os 2 Cs. Aí o autor falou para cortar, que eu tinha batido 2 vezes, né? Fiquei super feliz que não tinha muita coisa para consertar dentro do artigo. Né? É um prazer enorme estar aqui falando para a comunidade FMG, dentro do Planeta FMG. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Lavras, mestre pela Universidade Federal de Lavras, doutora pela Universidade de São Paulo e pós-doutora pela Universidade Federal de Lavras, que nós fizemos uma parceria também na época internacional. Mas queria mostrar para vocês um pouco um mês que eu fiquei em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Aqui a instituição acolhedora, como eu já falei, né, o ISA, o Instituto Superior de Agronomia, fica na Tapada da Ajuda, né, lá em Lisboa, e quem foi meu anfitrião, o professor Ricardo Manuel de Seixas Boa Vida Ferreira, também um outro Ferreira lá que nós encontramos. Próximo. Aqui uma vista, né, do ISA, né, do Instituto Superior de Agronomia, aqui mostrando o Departamento de Botânica, que é a área que eu atuo, né, na fisiologia vegetal, e logo ali com as plantinhas, né, plantas de sobreiro, são mudas de sobreiro, né, um símbolo, né, de Portugal, né, uma árvore que dá cortiça, né, rolha, então você fala em Portugal, você pensa em vinho, você vai pensando em uma série de coisas, e esse é um sobreiro de apenas 2 aninhos, né, de idade. Nós estamos ali bajulando essa criancinha maravilhosa, que são as plantas, né? E pode ver o próximo. Aqui nós no laboratório, onde a gente desenvolveu parte das nossas pesquisas, né? E o objetivo, eu estou seguindo o relatório que foi apresentado, a descrição desses objetivos gerais foi buscar parcerias e desenvolver parte de projeto de pesquisa. O título do projeto que eu desenvolvi, né, a parte, né, do projeto que eu desenvolvi, foi ensaio da atividade anti-inflamatória e antitumoral de extratos de casca da polpa, semente de frutos do cerrado. Gente, isso aí eu queria só dar uma ênfase, porque é um projeto que nós já tínhamos aprovado aqui no Brasil, em parceria com a Universidade Federal de São João del Rei, onde nós temos um grupo de pesquisa, e esse projeto chama Rural Cerrado. E o nome do projeto que a gente apresentou, né, para o edital Rural Cerrado, foram árvores frutíferas do Cerrado. Foi contemplado com R$200 mil à época, né, desse trabalho. E isso para dizer o quê? Que a internacionalização se faz a cada dia. Todos os dias nós temos que estar antenados com a internacionalização, como ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Eu acho que isso vai ser muito importante para nós docentes, técnicos administrativos, estudantes. Por quê? Porque a gente já pode ir amarrando essa internacionalização antes de aparecer um edital. Porque às vezes a pessoa espera aparecer um edital para falar assim, agora eu vou preocupar com a internacionalização. Não, você faz internacionalização de todos os jeitos, trazendo parcerias com docentes internacionais, fazendo publicação internacional, que nós temos um edital, como a Andressa mostrou. Então, quando você faz publicação internacional, outras pessoas de outros países te conhecem. Eu fui convidada para N
eventos internacionais, né, a partir de uma publicação internacional. Então, a internacionalização não é só ir, a internacionalização é a vinda, a ida, participar de eventos, seja online, publicar junto. Então, eu já estou dando a dica, eu jogo logo no começo. A internacionalização se faz a todo momento. E por que eu falo isso? Às vezes a gente pensa assim, 30 dias para ficar lá, não dá para desenvolver um projeto. Não dá mesmo. Mas se você já tiver um projeto em andamento, e vou fazer essa parte que na minha instituição não tem esse tipo de análise, digamos, ou que eu não tenho esse know-how, vou pegar esse know-how nessa parte, você consegue trabalhar muito bem. 30 dias, que seja 15 dias, depois continua conversando, né? Que a gente sabe que cada dia que passa os recursos são escassos, então acontece eu quero abranger mais gente, vamos diminuir um pouco o tempo, acontece isso também. Não que eu não ache que você possa ir para fazer um pós-doc, ficar mais tempo, mas essa internacionalização, quando a gente pensa diariamente na internacionalização, a gente vai atuar em todos os âmbitos da internacionalização, desde avaliar trabalhos para revistas internacionais também. Assim, tem hora que eu não sou muito fã, gente, porque às vezes dá um trabalho danado, é uma consultoria, e eles não pagam a gente. Por mim, podia pagar. Teve uma revista que me pediu, eu fiz, depois eu escrevi isso para ele. Isso é uma consultoria, porque você fica lendo, analisando o trabalho de uma pessoa, julgando, e depois o seu nome sai lá, né, como revisor daquele trabalho, seu nome está em jogo desse trabalho, então é muito importante. Mas todas essas formas são formas de internacionalização, né? O meu início foi em junho, 19 de junho, e fiquei até 18 de julho. Próximo. Aqui nós mostrando, né, os detalhes, né, das nossas atividades, a chegada, a reunião com as relações internacionais que nós tivemos, as atividades acadêmicas e laboratório no Departamento de Botânica. Ali nós estamos mostrando que tem uma pós-doc ali que chama Belen, tem, né, o nosso professor, né, o Ricardo Manuel, nessa foto de baixo, nós estamos com o Ricardo Manuel, um aluno novinho ali, que é o Miguel, de 23 anos, começando também no grupo de pesquisa, a Belen e eu. E, no outro lado, também nós estamos mexendo com frutos, e nosso trabalho é ligado sempre com produtos, com bioinsumos comestíveis, então, coisa que não faz mal para a saúde. Então, você quer incorporar isso, não é você pode comer isso que você está fazendo. Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha, e também, dentro do mestrado de sustentabilidade, aproveitando os resíduos, nós vimos que casca de muitos frutos tem altas possibilidades, potencialidades para gerar um bioinsumo interessante, seja esse para a saúde, para a agricultura, entre outros. E o que eu fiz lá de diferente que eu não faço no laboratório? O ensaio da atividade anti-inflamatória e antitumoral, por esse método que eu vou falar aqui, que é o ensaio da Becky Gelatin, que é a quantificação da atividade gelatinosa com MMP9, que é disponível comercialmente. Essas MMPs são ligadas à inflamação, processos inflamatórios. Então, a gente conseguiu ver em alguns frutos, coisas que joga fora a casca, ações anti-inflamatórias. Então, a pessoa come o que não tem uma ação assim, benéfica e joga a casca fora, e na casca teríamos ações anti-inflamatórias nos frutos cerrados. Vê o próximo, por favor. Aqui eu fui também, que a gente tem que saber como é que é a realidade lá, como é que os estudantes vivem. Eu fui lá no restaurante, essa primeira foto aí das cadeirinhas, né? Depois, uma outra foto aí, eu estou ali numa ISA Store, né, uma loja que vende souvenir do ISA. Eu acho que é uma coisa que o IFMG pode pegar também, fazer uma loja em algum lugar que vende souvenirs do IFMG. Eu acho que não só o IFMG, os institutos todos, que nós precisamos ter visibilidade, ser conhecido. Então, tudo quanto é forma de ser conhecido é importante. Na terceira foto ali, eu estava dando uma palestra sobre inovação em bioinsumos, sustentabilidade dos agroecossistemas. Todas as palestras, coisas que eu participei, trouxe o certificado também, anexei no relatório. Uma visita técnica guiada ao LIF, que é um local de pesquisa lá muito interessante, pesquisa alimento, pesquisa... Lá tem um centro de pesquisa das doenças do café, porque Portugal não tem, né, cafezal, então pode mandar tudo quanto é
doença para lá que não vai afetar. Então, o núcleo de pesquisa, a maioria das variedades de café, muitas delas saem de Portugal, de Lisboa. E ali eu estava com a Isabel, que é a coordenadora desse centro, e uma coisa muito importante, gente, falar de dinheiro, em torno de 14 milhões de euros, esse LIF conseguiu, né, como recurso para ter toda essa estrutura que eles têm lá. Eu próximo, fazendo favor. E aqui, a participação também em seminários doutorais. Eu fui numa palestra, numa participação, como se fosse uma qualificação, né, de um doutorando de lá, que é o Manuel Trindade, que estava apresentando algumas estratégias de controle de doenças, né, justamente no Quercus suber, que é, né, o sobreiro, tá? E também geramos um certificado, né, nesse sentido. E quais foram os principais impactos e resultados? Aqui nós, com essa foto aí, está o professor Ricardo Manuel, a Paula, que é a representante das relações institucionais, e nós vimos que a Paula mostrou todas as discussões, como que seriam as parcerias. Então, fizemos uma discussão sobre cotutela, sobre dupla diplomação. Ela me passou todos os documentos necessários, encaminhei, enquanto estava lá para a DRI, para que DRI entre em contato e faça, né, a outra parte, essa parte mais burocrática. Né? A gente é mais de abrir esses caminhos, de fazer, né, aquele meio de campo. Né? Então, todos os documentos, discutimos sobre cotutela, discutimos sobre mobilidades, tanto deles para cá, como de lá para cá, e daqui para lá. Né? A gente ressalta, até ressaltei com ela, que aqui os nossos alunos não pagam, né? E lá eles pagam, né, em torno de 2.700 euros por ano. Né? Então, para eles é mais fácil mandar um aluno que não vai pagar nada, né? Geralmente, se passar mais de 6 meses, né? 6 meses no intercâmbio, não paga, mas se quiser ficar mais, vai pagar 2.700 euros, né, para estar mais tempo do que 6 meses, né, aqui, né, a pessoa não vai pagar nada, então, né, é uma coisa meio diferente aí, mas que vale a pena também, né, e a gente discute muitas dessas coisas aí, discutimos bastante lá. Então, aqui está o contato, todos os documentos foram passados para a DRI, para que se dê, né, essa evolução. Próximo. Aqui, resultados interessantes, né? Não vou aqui explicar sobre isso, porque não adianta estar um resultado de uma coisa que vocês não sabem onde saiu, aquele negócio todo, mas só dizer que muitos extratos das cascas dos frutos deram a inibição a enzimas, né, a proteínas inflamatórias. É o próximo. E aqui, né, aí está lá, identificação de colaborações possíveis ou projetos conjuntos, está pedindo um relatório. Já foram realizadas colaborações como participação do professor Ricardo Boavida em banco de qualificação, da estudante Julimara Reis, mestrando no MPSTA. Depois ele participou da defesa de dissertação da estudante Julimara Reis, mestrando no MPSTA. E aqui eu estou colocando alguns momentos de descontração, eu naquela rua bonitinha lá, né, que o pessoal sai para fazer uns happy hour, aqui com o Fernando Pessoa, um grande poeta, né, sentado aqui perto do poeta, para ver se eu pego um pouco da poesia, ver o próximo fazendo favor. Aqui eu perto do Rio Tejo, apaixonei pelo Rio Tejo, não, amei o Rio Tejo, e assim, fiquei completamente apaixonado pelo Rio Tejo, gostava de ir lá caminhar lá na beirada do Rio Tejo todo dia, se eu pudesse. E aqui está, né, a Belen, que é a nossa pós-doutoranda, que a gente fez bastante amizade, um estudante angolano de doutorado, que era professor também, nós acabamos fazendo um contato, né, ele também está interessado, viu, Andressa, na internacionalização nossa aqui, e vê o próximo. E o plano de devolutiva, eu já dei uma entrevista, nesse link aqui, eu dei uma entrevista para jornalismo aí do IFMG, sobre a minha estada em Portugal, né? A gente já falou sobre o professor estar nas bancas. Aqui é um certificado de um congresso onde nós pegou dados daqueles resultados que eu obtive lá em Portugal. Então, um congresso de alimentos que foi em Florianópolis, nós apresentamos um trabalho que utilizamos o que a gente fez lá, né? Parte do que a gente fez lá, né? Vê o próximo. E aqui a nossa cereja do bolo. O professor vai estar aqui, né? Ele veio
por Sete Lagoas, né, a UFSJ, então isso é muito importante, a gente parceria interna, externa, relacionar com o ser humano é uma beleza. Viver é muito bom, conviver é melhor ainda. Então, adoro conviver com as pessoas, estar com as pessoas e trocar, né? E aí a Universidade Federal de São João del Rei, Campus Sete Lagoas, trouxe o professor Ricardo Boavida no Brasil, ele chegou dia 23, está lá em Sete Lagoas, e vai, né, nos alegrar, né, com a sua visita aqui no dia 5, 6 e 7 de dezembro, aonde ele vai participar desse simpósio de fisiologia vegetal, que é o congresso que nós estamos organizando aqui, um encontro que a gente está organizando aqui, né, ele vai palestrar também, né, nós vamos palestrar, eu vou aproveitar e dar mais uma outra devolutiva interna aqui no campus da internacionalização, né, vou falar um pouco de internacionalização e de insumos, e tem a segunda programação, no dia 7, nós vamos ter o segundo seminário de apicultura da bacia do Alto São Francisco, aonde nós temos um trabalho publicado sobre própolis, então pediram para a gente participar de uma mesa redonda sobre características, propriedades e atividades da própolis, onde eu consigo falar sobre características, um pouco de aplicações. O professor Ricardo consegue falar um pouco de propriedades, já que ele é ligado muito à ação anti-inflamatória, e a própolis já foi, né, muito ligada, né, até mesmo nos usos populares, né, com dor de garganta, tomar própolis, entre outras coisas. Então, ele vai estar também nesse evento. Então, a gente acaba, assim, muito feliz, né, que essa ação de internacionalização de um mês, conseguimos trazer, tá aqui agora com o professor, realizando, né, 2 eventos, uma reunião também que nós vamos fazer sobre inovação, porque o professor é bastante ligado em inovação, ele tem uma startup lá, nós vamos fazer essa reunião. E é isso, né, agradecida a todos, agradeço mais uma vez ao UFMG, agradeço a DRI, agradeço, né, a PRI PPG por nos apoiar e colocar o mestrado em voga, né, assim que nós precisamos, né, e como eu sempre digo, tranquilo, calmo, sereno, às vezes vai trabalhando, mas a gente tem que ter uma certa tranquilidade, e o meu e-mail está aí, e qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos à disposição, viu? Muito agradecida e por estar aqui com os nossos colegas, e muito agradecida mesmo. Obrigada, viu, pelo convite. Seu microfone. Andresa, está sem microfone. Desculpa, pessoal, a gafe. Muito obrigada, viu, professora Ana, por sua apresentação, pela parceria. Eu vou chamar agora a Caroline e no finalzinho, se a gente tiver um tempinho, a gente vai para as perguntas e respostas, tá bom? Obrigada, gente. Compartilhando com vocês aí. Aí, vocês estão vendo a tela do apresentador? Sim. Ou a projeção? Sim. Agora sim. Isso, agora está em tela cheia. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do processo de internacionalização, né, que a gente se submeteu. Agradecer, em especial, aos meus alunos, que vi vários aí, pessoal da geografia aqui do IFMG, de Ouro Preto, né, também tem pessoal da família aí, então, estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês. Eu sou a professora Caroline, aqui do campus de Ouro Preto, sou professora da coordenadoria de geografia aqui do campus, né, e consegui participar do edital por meio do meu vínculo com o programa de pós-graduação, né, ensino de geografia, o nosso mestrado profissional, ProfGeo, né, e foi uma ação muito interessante, porque foi muito direcionada, né, aos programas. Eu acho que isso foi uma decisão acertada, né, da diretoria, em função dessa verticalização, né,
das nossas demandas, à medida que a gente entra num programa de pós-graduação, essa ideia da internacionalização, ela é sempre muito cobrada, né, durante os processos de avaliação dos cursos. Eu sou docente do curso de Geografia, né, da licenciatura, também dou aula no curso de Conservação e Restauro, um curso de Tecnologia, que agora está se transformando em bacharelado também. Sou docente de Geografia Física, né, do Prof.Gel, e atualmente também sou professora permanente do programa de pós-graduação de Evolução Crustal aqui da UFOP, né, relacionada ao Departamento de Geologia. Eu sou geógrafa, né, de formação, sou mestre e doutora em solos e nutrição de plantas, formada lá em Viçosa. Toda a minha vida acadêmica pregressa foi realizada em Viçosa. Bom, e a proposta submetida no programa, né, no edital, ela veio um pouco, assim, falando especificamente de como a internacionalização surgiu, eu já vinha com uma vontade muito grande de ter uma experiência internacional, porque na época do doutorado eu teria a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche. Na época era uma época muito, muito boa para bolsas de doutorado sanduíche, né? Tinha aquele Ciências Sem Fronteiras, então, assim, eu tive a oportunidade de ir, mas durante o doutorado eu passei num concurso de professora substituta lá na UFV, na época eu ainda não estava no IF, então eu preferi ficar, mas aquilo sempre ficou na minha cabeça, né, a vontade de me internacionalizar, a vontade de ter essa experiência internacional, de ganhar uma certa autonomia também na língua, né, inglesa, tanto na fala quanto na escrita, que a gente é muito demandada, né, então eu resolvi começar a pensar nisso, né, nesse projeto de vida que era me internacionalizar. E o edital, ele veio num momento muito oportuno, né, em que eu submeti essa ideia de trabalhar com grãos, frações grossas, né, eu sou especialista na área de ciência do solo, né, de pedologia, então, trabalhar com a mineralogia desses grãos sob um ponto de vista um pouco diferente do que vinha sendo feito, né, há uma demanda histórica até dentro da pedologia brasileira para a gente trabalhar melhor esses grãos sob diversas perspectivas, né, da classificação do solo, do uso, da gênese, né, do manejo, até mesmo com interface, né, na questão da fertilidade, né, sobretudo para algumas regiões do Brasil. Essas discussões vêm sendo bastante aquecidas. No entanto, eu tinha um desafio metodológico grande para desenvolver esse trabalho, porque é um trabalho que eu consigo fazer aqui, né, no Brasil. No entanto, ele me demanda muita energia e muito tempo para fazer essas análises, que mais adiante eu vou explicar melhor. E aí, lendo, né, os trabalhos, enfim, eu pude ter a oportunidade de identificar uma tese de doutorado de um rapaz, de um indiano, né, que trabalhou com uma temática muito semelhante dentro do departamento de geologia da universidade que me hospedou. No entanto, ele é matemático, então, assim, ele trabalhou nessa perspectiva mesmo de desenvolver a técnica de captação das imagens e processamento. Nesse sentido, eu via uma oportunidade, então, de ir para a Universidade College Cork, fica na cidade de Cork, na Irlanda, né, fica no sul da Irlanda, até coloquei um mapinha aqui para vocês terem uma ideia, né, fica no sul da Irlanda, um pouco distante da capital, Dublin, mas é uma cidade muito, muito hospitaleira, que inclusive recebe muitos brasileiros, né, para fazer intercâmbio, brasileiros jovens, né, para aprender inglês, enfim, uma cidade que, embora tenha um clima bastante desafiador, né, porque é bastante frio e bastante chuvoso, praticamente o ano todo,
é uma cidade muito bonita, muito rica em história, muito verde, né, como a própria foto aí mostra para a gente. E o que eu percebi, assim, chegando, né, na universidade, e eu tive a oportunidade de ir no mês de outubro do ano passado, então fez um ano, mês passado, mês retrasado, né, então, tão logo eu fui agraciada com a vaga, eu já pedi o meu afastamento e fui para a universidade. Foi tudo muito rápido, né? Até eu tive pouco tempo para me preparar, mas eu não quis deixar para esse ano, justamente para não perder essa oportunidade. Eu fui recebida pelo professor Patrick Meir, e ele é da geologia, mas foi bastante hospitaleiro, né? Mesmo eu trabalhando nessa perspectiva mais interdisciplinar entre geografia, pedologia, mineralogia, ele eu fui muito bem recebida. Né, aqui algumas fotos, eu confesso que quando me pediram o relatório, eu fiquei um pouco, assim, apertada, porque eu não tirei tantas fotos como a professora Ana trouxe aí, né, aproveito para parabenizá-la, né, da ação e da apresentação. E a universidade, a UCC é uma universidade muito interessante, porque ela tem mais de 100 anos, vai fazer 200 anos agora, na verdade, uma universidade muito antiga, então os prédios, né, toda a infraestrutura é quase que uma volta no tempo, né, num tempo bastante profundo aí, não que a gente não esteja acostumado com isso em Ouro Preto, mas é uma viagem histórica um pouco diferente, né, com muitos reflexos no passado medieval. Ao mesmo tempo, em contrastando com isso, a gente tem uma infraestrutura, um parque analítico invejável, assim, com equipamentos de última geração. Inclusive, eu trouxe a foto de um microscópio que eu fiquei apaixonada por ele, assim, e consegui fazer todas as análises que eu precisava fazer sem grandes problemas, e tive o microscópio à minha disposição durante todo o período que eu estive lá, né? E esse microscópio, embora a gente tenha alguns microscópios aqui no campus, né, que eu já faço algumas análises com eles, esse microscópio, ele tem algumas funcionalidades que, infelizmente, os nossos não têm. E aí eu, até mesmo com uma certa modéstia, fui fazer um orçamento de quanto ficaria um microscópio desse, e soube que ele era 120 mil euros, então, assim, quase, né, mais de 500 mil reais, então, assim, seria realmente inviável, no momento atual, a aquisição de um equipamento como esse. Então, a ação de internacionalização me subsidiou até essa oportunidade sem igual. Parte do trabalho, né, que eu fiz lá foi essa análise das areias, e como eu trouxe, é um desafio metodológico. Esse foi um capítulo que eu fiz há 2 anos, e que é um pouco semelhante ao que eu estou fazendo agora, só que agora o projeto é trabalhar com solos de Minas Gerais inteiro, né, a partir de um banco de solos que existe lá em Viçosa, a gente trabalhar com esses grãos, né, com as frações grossas dos solos de Minas Gerais, justamente para a gente gerar conhecimento sobre essa mineralogia e iniciar algumas discussões sobre essas diversas aplicações da mineralogia com outras áreas do conhecimento e com o uso, né, planejamento de uso e gestão do território, né? Então, o meu aprendizado maior foi desenvolver atividades que eu já vinha desenvolvendo aqui em Ouro Preto com uma capacidade de suporte tecnológico muito maior. Então, assim, eu pude economizar muito tempo e pude desenvolver o trabalho da melhor forma. Como a professora Ana trouxe, né, para além de você estar num outro país, e é evidente que tem esse outro lado, né, de você
ter uma experiência diferente. Eu acho que quando você participa de um projeto como esse, de uma ação como essa, a sua cabeça inteira fica voltada para aquela ação, as suas ideias, né, a sua criatividade acaba se voltando para aquele mundo, né, que está ali aberto para você. Dentro dessa perspectiva, ainda, eu me lembro que às vésperas de viajar, eu submeti uma proposta a esse edital da FAPEMIG, que foi um edital voltado só para pesquisadoras mulheres, e com essa temática, né, de pesquisar esses solos de Minas Gerais, eu consegui um recurso aí na casa de R$200 mil para aquisição, né, de um microscópio, não como o da UCC, mas um microscópio um pouco melhor do que eu tenho aqui, e também o custeio de outras questões relacionadas a esse projeto. E também, no mesmo ano, também submeti uma proposta que foi aprovada nesse projeto, na chamada do CNPq, Projetos Internacionais, né, tinha uma faixa lá que era para pesquisadores em início de carreira, então com até 10 anos de doutorado, então eu pude participar e também fui contemplada, coloquei R$160 mil aí, na verdade, é um pouco mais que isso, acho que chega a quase 200 mil, ou seja, uma aquisição de um recurso muito motivada, né, pelas ações que foram realizadas no intercâmbio. E coloquei aí um pós-doutorado eminente, porque essa verba dessa segunda chamada aí de CNPq, na verdade, é na forma de uma bolsa de pós-doutorado auto-indicável, ou seja, uma bolsa para mim mesma desenvolver esse projeto lá na UCC. Eu já tenho dinheiro, eu já tenho a aprovação pelo professor que vai me hospedar, a universidade também. A única coisa que eu não consegui ainda foi meu afastamento do meu campus. Tentei o edital desse semestre, infelizmente fiquei como excedente, e espero, aí estou conclamando, né, o apoio aí da reitoria, inclusive, para conseguir esse afastamento, porque, do contrário, eu posso correr o risco de perder essa bolsa, já que ela tem um intervalo aí bastante curto para ser utilizada. Achei que eu tinha botado mais fotos da universidade e tal, mas o que eu posso falar e aí eu volto a olhar para vocês, que acho que fica um pouco melhor, né? O que eu posso falar para vocês em termos de experiências pessoais, assim, que foram enriquecedoras, claramente foi o desenvolvimento da língua, né, assim, muito embora tenha sido só um mês, eu tive uma preparação anterior, então, tão logo eu decidi fazer a ação, eu já comecei a estudar um pouco mais, e também quando você vivencia o lugar, principalmente sem muita pressão, né, assim como era o meu caso, eu tive oportunidade de desenvolver a língua, e desde então também tenho estudado mais, né, então hoje eu me sinto um pouco à frente do que eu era antes do processo de internacionalização. Pude participar de momentos ilustres na cidade, como o Festival de Jazz, que ocorreu bem no mês que eu estive lá, e também a famosa festa de St. Patrick's Day, que também ocorreu no momento que eu estava lá. Então, assim, foi uma coincidência feliz, e eu acredito que parcerias futuras podem vir, sobretudo considerando que é um país de língua inglesa, né, para os professores, enfim, de inglês, e é um país muito aberto a receber estrangeiros, e eu acho que essa parceria com a UCC, que é a universidade que eu me hospedei, tem muito futuro. Então, estou mais do que grata, né, à DRI, a oportunidade, à reitoria, embora eu não possa deixar de falar que, e aí eu já termino, né, minha fala, também devo agradecer ao Campus Ouro Preto, que me ajudou financeiramente, com umas diárias a mais, porque realmente o valor foi muito, muito aquém daquilo que eu gastei.
assim, só na passagem foi um valor bem, bem astronômico, e a Irlanda passa por uma crise imobiliária, então, assim, todo o aluguel lá, tudo é muito caro. Mas, mesmo assim, acho que vale a pena, mesmo tendo um pouco essa despesa aí que acaba sobrando para a gente, mas vale a pena. E agora eu pretendo voltar com uma bolsa, né? Então, as coisas ficam melhores. Tá bom? Muito obrigada e estou à disposição. Muito obrigada, professora Caroline. O Iti voltando aí da missão, não deixe de passar para ele, tá? Essa demanda, eu vou comentar também, né? Nós vamos, né, Kátia? Para que a gente puder fazer aí para auxiliá-los, né? Que estiver à nossa disposição, pode contar aí conosco. Tá? Muito obrigada. A minha demanda já foi para gestão de pessoas, mas talvez vocês podem fazer alguma interferência aí. Sim, depois a gente conversa, né, com o diretor de Relações Internacionais quando ele retornar, né? Espero que você tenha êxito em mais essa jornada, né? Porque, nossa, eu fico encantada, gente, com a participação de vocês. Muito obrigada, Caroline. Professor Daniel, vamos ouvir agora seu relato. Olá, pessoal. Boa tarde. Gostaria de agradecer aí a diretoria de internacionalização, em nome da Andresa e da Kátia, pela oportunidade de falar um pouco da nossa experiência, né, desse projeto importante do Instituto Federal. Então, de certa forma, eu participei do Internacionaliza, né, por meio do edital que foi lançado aí no segundo semestre de 2023. Tive a oportunidade de ir para Portugal em março desse ano, fiquei lá por quase um mês, tá? Então, eu sou professor titular já do Instituto Federal, ingressei na instituição em 2008 e faço parte aqui do Campus Formiga, né, desde dessa época. Eu sou formado em Ciências Contábeis e possuo doutorado em Administração e atuo aí numa linha chamada Finanças Comportamentais e Tomada de Decisão. Então, de certa forma, eu estudo o comportamento do ser humano nos processos decisórios, tá? Eu estou como coordenador do programa de pós-graduação em administração, que funciona aqui no Campus Formiga. Tive o prazer aí de conduzir o processo, né, que deu origem a esse mestrado, em especial, mestrado profissional em administração, né, com área de concentração em finanças. Então, eu conduzi a proposta, que foi aprovada pela CAPES, lá no final de 2019, né, nós iniciamos o curso em 2021, né, ali no auge de uma pandemia, e eu estou como coordenador desde o início do curso, encerro meu mandato em junho de 2025, até por uma questão de quadrienal, né, o nosso colegiado, os nossos professores entenderam que seria importante eu ficar aí na coordenação, né, encerrar a quadrienal no final agora de 2024 e entregar as obrigações para, né, os relatórios lá para a CAPES, né, fazer a nossa prestação de contas, tá? Esse que me ladeia é o professor Dr. Manuel Armada, né, quem me recebeu muito bem lá em Portugal, né? Eu fui para a Universidade do Minho, vou falar um pouco mais sobre isso, tá? O objetivo, né, da internacionalização, principalmente o objetivo que constava naquele edital, né, um objetivo geral era uma aproximação internacional, né, o desenvolvimento científico e a colaboração acadêmica. E os objetivos específicos que eu particularmente foquei no meu deslocamento foi o de promover a internacionalização do nosso programa, quer dizer, ainda em uma forma muito embrionária, porque
Nosso programa iniciou em 2021, então, né, nós ainda estamos em fase de consolidação do curso, mas essa exposição lá fora, né, essa aproximação com uma universidade estrangeira, realmente começa-se aí a abrir algumas portas para uma futura internacionalização do programa. Além disso, é fomentar publicações e colaborações internacionais, né? A gente já nós já temos algumas ações para incentivar os nossos docentes a publicarem em periódicos internacionais e a buscarem colaborações, né, em parcerias de pesquisa com pesquisadores de universidades internacionais, além daquelas que nós já temos com as universidades e com pesquisadores brasileiros, né? Prospectar cursos com dupla diplomação, né? Eu vi que a Universidade do Minho ela já tem parceria, inclusive, com algumas universidades brasileiras, então ela está aberta a programas de cocutela, né, de dupla titulação, mais voltado um pouco para o doutorado, né? Mas como nós temos uma intenção de abrir o doutorado no futuro, essa aproximação já foi bastante interessante, e algumas portas se abriram aí para nós, tá? E, de certa forma, né, fechando aí com, né, estabelecer acordos de cooperação científica e tecnológica entre as instituições, tá? Então, aí a placa de entrada da universidade, né, um campus até muito bem localizado na cidade de Braga, por sinal uma cidade muito agradável, muitos brasileiros, fica ao norte de Portugal, né, até muito próximo ali a Espanha, está a poucos quilômetros de Porto, que é uma cidade turística também muito famosa, e, de certa forma, um povo, né, o povo de Braga e da região do norte é um povo realmente muito receptivo. Eu me senti muito, muito bem acolhido, né, tive uma oportunidade de vivenciar um pouco a cidade, né, tive o prazer de ter um guia turístico lá me apresentando o Centro Histórico de Braga, que foi o próprio professor Armada, né, ele que me apresentou, né, toda a parte histórica, então tive, de certa forma, uma bela aula de história, né? Tive a oportunidade de ver lá um museu que hoje encontra-se a cruz, que foi trazida de Portugal para o Brasil, onde se celebrou, onde esteve presente na primeira missa celebrada aqui, né? Então, essa cruz está exposta no museu lá em Braga, além de várias outras curiosidades, tá? Pois bem, então, né, diante desses objetivos, né, nós tivemos alguns resultados, né, que são convênios de colaboração entre as instituições. Então, tive a oportunidade de conversar com o diretor da Escola de Negócios da Universidade do Minho, né, os vice-diretores, principalmente um vice-diretor que cuida mais dessa parte de internacionalização. Então, as portas, né, elas estão abertas, certamente dependendo de formalizações, de acordos, né, e de formalizar formalizar os trâmites para nós termos um acesso mais direto e um convênio com essa universidade. Tive também a oportunidade de ter como resultado aqui a participação de professores da Universidade do Minho em bancas, né? Então, além do professor Manuel Armada, eu tive contato com outros professores que atuam diretamente na área de contabilidade, área de finanças, né? Então, o programa de pós-graduação deles é muito forte. E um resultado efetivo é que o professor Armada participou de uma banca na defesa de uma orientada minha de mestrado, né? Ela defendeu aí no final de junho, início de julho, se não me falha a memória, desse ano, né? E as contribuições dele foi muito relevante, né? O artigo já foi o artigo que ela produziu, um dos produtos, né, foi um artigo
e ela conseguiu publicar já num evento muito conceituado aqui no Brasil, e o artigo está em preparação aí para ser submetido por um periódico internacional, tá? Projetos de pesquisas conjuntos, então, embora não tenhamos ainda um projeto de pesquisa em andamento, né, talvez até porque eu preciso, de certa forma, me dedicar à elaboração desse projeto, né, não fiz isso ainda em função das obrigações da coordenação, mas o professor Manuel Armada já se dispôs a ser coautor desse projeto, um projeto que certamente vai ser encaminhado por uma agência de fomento, né, como ele é uma referência na área de finanças, né, ele tem, né, um reconhecimento em termos mundiais, né, preside diversos congressos internacionais, então o nome dele certamente e o auxílio dele em um projeto abre portas aí para nós conseguirmos fomento para a nossa instituição e para o nosso programa, tá? E a mobilidade de professores e alunos, né? Eu também já tive por ele o convite para ir fazer o pós-doutorado lá, né, sob a supervisão dele, e, né, as portas estão abertas para o momento oportuno aí, né, que depende, primeiro, né, do recurso, conforme a Caroline colocou, né, ela já tem até o recurso, isso é bom, né, então a gente depende de bolsa, e também da liberação da instituição, planos que eu tenho para 2026, talvez mais precisamente para 2027. Nós temos, então, né, diante disso, diante de toda a conversa, diante de todas as visitas, de toda a experiência vivida naquele lugar, né, nós tivemos, além do contato com o professor Manuel Armada, né, e com os dirigentes da instituição, eu tive a oportunidade de conversar com os alunos de doutorado que são orientados dele, né, e outros alunos orientados de outros professores, inclusive os alunos brasileiros que estavam lá pela dupla titulação, né, e vi que há a possibilidade, né, que essa possibilidade ela é visível, ela é real, né. No caso da Universidade do Minho, a maior parte dos acordos são de dupla titulação para doutorado, né, para mestrado eles ainda não têm um plano para isso, mas as portas estão abertas para receber um aluno, uma visita em algum programa de, né, de visitação, fazer uma fase da pesquisa lá. É como se fosse um aluno visitante, um sanduíche, vamos dizer assim. Essa oportunidade, ela existe, tá? Então, o impacto imediato dessa internacionalização, da nossa visita à Universidade do Minho, foi primeiramente esses contatos internacionais, né? Especialmente eu não tive a oportunidade de fazer o sanduíche. À época, quando eu entrei no doutorado, tinha muita bolsa, né? Inclusive eu fiz o doutorado na Universidade de Lavras, e muita bolsa, eles incentivavam, mas no final ali de 2012, com aquela crise que nós tivemos, os recursos foram cortados, né, as bolsas elas foram, né, suspensas, e eu não pude ir à época, até mesmo por algumas questões familiares, né, eu tinha 2 filhos pequenos, então eu precisava, de certa forma, levá-los, eu dependia desses recursos para ir, eu optei por não ir, tá? Então, esse contato lá fora ele foi bom, porque eu pude, além de abrir porta para que eu possa fazer um pós-doutorado, eu consegui abrir porta também para que os nossos professores possam também, caso queiram, né, conhecer, visitar a universidade e também fazer o pós-doutorado naquela instituição, tá?
Então, um outro ponto interessante foi a apresentação do Instituto Federal para aquela comunidade, né? De certa forma, a nossa instituição ainda é uma instituição muito nova, é uma instituição que não tem tradição em pesquisa, que não tem tradição em pós-graduação, e por isso, né, ela ainda é pouco conhecida no cenário internacional. Então, eu tive a oportunidade de explanar, eu levei folder da nossa instituição, eu levei uma carta de apresentação e tive a oportunidade de explanar o que nós fazemos aqui, né, e demonstrar a ideia da verticalização do ensino, né, que foi, de certa forma, notada com muito interesse por eles, né, onde se fala que a gente que conseguimos formar um aluno no ensino médio até um doutorado, se for o caso, esse modelo é bastante interessante. E, como impactos futuros, né, a abertura do nosso doutorado, né, nós temos aí no nosso planejamento estratégico a abertura de um doutorado, né, de administração, estamos aguardando certamente as notas da avaliação da CAPES e, posteriormente, uma aprovação de um projeto, mas esse início de internacionalização, ele já conta pontos para um projeto de doutorado, né? Ele também, né, demonstra aí a possibilidade de nós termos aí projetos com pesquisadores internacionais, entre outras questões. E a mobilidade internacional, né, que, como eu disse anteriormente, possibilidade de nós fazermos aí pós-doutorado ou até mesmo participarmos aí de programas de pesquisador visitante, né? Então, lá existe, né, um programa de pesquisador visitante, né, que com duração aí de no mínimo 3 meses, e o pós-doutorado com duração de no mínimo 6 meses, tá? Então, são esses impactos futuros aí, essas possibilidades. É interessante, pessoal, nesse momento agora, a gente falar um pouco dos desafios, né? Porque quando se fala em internacionalização, a primeira coisa, vem muitas questões à mente. A primeira, o deslocamento, né? Em certas situações, a barreira linguística, entre outras questões. Tá? Então, o primeiro ponto para uma internacionalização, mesmo que seja nessa forma de visita, tá? É realmente ter um contato com a instituição estrangeira, em especial com o professor. Tá? Eu, particularmente, quando eu me inscrevi no edital, eu consegui, né, chegar ao professor Manuel Armada por meio de contatos aqui do Brasil. Eu tive a oportunidade, em uma ocasião, de apresentar um trabalho em um congresso, e ele foi o debatedor do meu trabalho. Então, ele já me conhecia, e eu tenho um conhecido na Universidade Mackenzie, que é o professor Wilson Nakamura, que é uma referência em finanças, que também o conhece. E aí, o meu acesso foi mais fácil. Por exemplo, nós temos um professor Leles, aqui no nosso campus, né, no nosso programa, que iria tentar agora o edital de internacionalização para pós-graduação que estava em aberto, mas como o tempo foi escasso, ele não conseguiu o contato com quem ele queria lá fora, e ele não pôde participar. Tá? Então, esse contato, ele é importante. Tá? Um outro desafio que eu observei, né, certamente isso aqui vai ter uma variação de instituição para instituição, é que, né, como esses editais, eles não tratam de algo assim com um nível de formalidade, né, na universidade estrangeira, ou seja, nós vamos visitar a instituição, nós não somos lá recebidos como professor visitante ou como aluno de pós-doutorado, isso pode causar alguns entraves, né? Então, o acesso à instituição, eu tive um acesso, mas assim,
professora Amada teve que dar meu nome lá na instituição. Então, por exemplo, eu aluguei um carro para eu ter um melhor deslocamento, aí eu tinha que ter autorização para entrar com o carro, né? Eu não tinha acesso aos laboratórios de forma livre, eu precisava do acompanhamento dele para eu ir em algum laboratório, para eu usar alguma coisa dentro da instituição, né? Enfim, né, no caso em especial da Universidade do Minho, há uma certa burocracia para isso, né? O acesso não é tão livre, né? Mas ele me acompanhou durante todo o meu período lá, e eu tive também muito contato com os orientados dele, e eu pude frequentar a universidade todos os dias, mas não de uma forma assim, livre, tá? Uma curiosidade, né? O primeiro encontro que eu tive com o professor na universidade, né, no dia que eu cheguei, ele marcou comigo num restaurante num restaurante que funciona na universidade. E nós chegamos lá no restaurante, a primeira coisa que ele fez foi pedir uma garrafa de vinho, né? E eu pensei, mas peraí, eu tô trabalhando, né? Como é que eu vou? Como é que eu vou beber vinho na hora do trabalho? Aí eu olhei do lado, todas as mesas com uma taça ou com uma garrafa de vinho, quer dizer, uma tradição de Portugal, né? A professora Ana deve ter vivido isso lá também, lá em Lisboa. Eles principalmente no horário do almoço, no jantar, realmente eles fazem uso do vinho, né, de uma forma moderada. O próprio professor falava, não, eu bebo vinho, eu não bebo água, né, na hora do almoço, eu tenho que beber um vinho. Então, apenas uma curiosidade, porque a gente viveu um pouco da cultura importante nesses momentos, tá? Um desafio, isso em especial na minha área, que é o desenvolvimento de pesquisa em um curto espaço de tempo, tá? Então, isso só faz sentido, porque as pesquisas na minha área, né, na área de ciências sociais, elas são realizadas, em muitos casos, com dados secundários ou com survey, ou com pesquisa de campo. Então, para fazer uma pesquisa com dados secundários, né, não necessariamente há necessidade da presença. Para fazer um survey, demanda-se um tempo maior, né? Vamos colocar como exemplo, nós vamos fazer um survey com pessoas brasileiras, com investidores brasileiros e investidores portugueses, então nós precisaríamos de um tempo maior, tá? Muitas pesquisas nossas não usam desses laboratórios, né, de equipamentos sofisticados, embora tenham algumas pesquisas que usam sim, como é exemplo do microscópio que a Caroline colocou aqui, né? Muitas vezes a gente usa programas, sistemas, tá? Então, há uma dificuldade para isso, né? Para nós realmente desenvolvermos uma pesquisa, uma fase de uma pesquisa numa universidade estrangeira, ou nós temos que estar com um projeto adiantado, com um projeto muito focado, que vai precisar da realização de uma etapa no país de destino, ou nós temos que ter um prazo maior, um prazo mais delongado para a gente desenvolver essa pesquisa. Tá? Então, de certa forma, eu trabalhei muito com pesquisa, né, realmente no auxílio ali, né, nas conversas com o professor, nas análises dos dados, nas análises dos resultados de um projeto que eu tinha e tenho em andamento. Então, nesse ponto, com os doutorandos dele, nesse ponto foi muito, muito interessante, tá? E o valor disponível para internacionalização, realmente, ele não cobre todos os custos, né? Principalmente pelo fato, né, de nós termos aí um valor hoje, né, se na época já era complexo, hoje também tem que se planejar muito bem, né? Nós temos um dólar aí a 6, e nós temos um euro aí que bateu a casa dos 6,50. Então, os custos, né, o planejamento da viagem precisa ser
ser trabalhado aí né, para não ter nenhuma surpresa lá. Mas, independente disso, né, a experiência ela foi muito positiva e muito produtiva, né, conforme foi exposto, nós já colhemos alguns frutos disso, né. Eu fui muito bem acolhido pelo professor Manuel Armada, né, então ele, de certa forma, ele é muito, né, como pode-se ver, já é um senhor, ele é um professor catedrático já da universidade, né, então lá ele já aposentou, mas ele tem, né, como ele é catedrático, ele consegue desenvolver as pesquisas, hoje ele atua praticamente na orientação de doutorado e em pesquisas, tá, mas ele tem um acesso muito forte dentro da universidade e isso foi muito positivo, tá. E no mais, eu agradeço muito, né, agradeço em especial a Diretoria de Internacionalização pela oportunidade que foi nos dada, e também me coloco à disposição da diretoria para o que for preciso, o que for necessário, e também para professores, alunos que queiram discutir sobre essas oportunidades lá fora, né, até mesmo oportunidades no âmbito da pós-graduação, né, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, professor Daniel, pelo relato. Vamos chamar agora o professor José Fernandes. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a equipe da DRI, que tem sido incansável nesses processos, né, de internacionalização do IFMG. É um movimento importante e necessário, especialmente no contexto da pós-graduação. A pós-graduação, ela não vive sem o processo de internacionalização, né, os nossos projetos, né, de pós-graduação estricto sensu, né, eles precisam dialogar com os contextos locais, regionais, nacionais, mas também internacionais. Então, é nesse sentido que eu agradeço e ressalto a importância desse momento. A institucionalização das ações, elas são fundamentais, né, ela é fundamental. Eu, né, me apresentar, sou o professor José Fernandes, eu sou do campus São João Evangelista. No campus São João Evangelista, eu estou atualmente como coordenador do núcleo de pós-graduação, atuando nos cursos, né, de licenciatura e também na especialização que nós temos, nas especializações que nós temos no campus, e também atuo no mestrado em educação profissional e tecnológica no campus Ouro Branco. Então, tem o desafio aí, né, da ponte terrestre para Ouro Branco, normalmente cada 15 dias, às vezes até semanalmente, mas é um processo, né, de envolvimento, porque eu gosto do processo de pesquisa, de participar de projetos, orientações, isso me move bastante. A minha formação, eu sou formado em matemática, licenciatura, pedagogia, tenho mestrado em educação, doutorado em educação matemática, e pós-doutorado em educação matemática, com foco na formação de professores. Bem, no que tange, né, ao meu processo de participação na internacionalização, eu posso dizer que ele começa no ano de 2012, quando eu participei do primeiro congresso internacional. Aqui eu faço menção à fala da professora Ana, também aproveito a oportunidade para dizer da satisfação, do orgulho de estar aqui com a professora Ana, com o Daniel e com a Caroline, dizer, né, do respeito que eu tenho pelo trabalho de vocês, e que não é um trabalho fácil, né? O nosso trabalho é um trabalho que demanda muito, né? A gente não tira nada nada do nosso trabalho diário para fazer pesquisa, para sentar, para escrever um projeto. Estava escutando a Caroline falando projeto CNPq. E isso é o fato, né, de sentar, escrever por vontade própria. A gente não tira nenhuma sobrecarga para fazer isso, né? É pelo próprio gosto de pesquisar, de escrever os projetos, etc. E tal.
Mas voltando à fala da professora Ana, o processo de internacionalização, de participar de um edital desse, de ser contemplado, contemplada, ele nasce muito antes do edital sair, né? E aqui eu rememoro a minha prática de participar de um congresso internacional em 2012, em Buenos Aires, na Argentina, e eu pude ver que as discussões eram maiores do que aquelas que eu fazia no meu grupo de pesquisa, que eu fazia no meu meio. Não que a ciência dos outros países, no caso, por exemplo, quando a gente pensa nos Estados Unidos e Europa, a ciência do norte, ela seja melhor do que a nossa. Não se trata disso. Se trata de outras formas de fazer ciência, conforme a Carolina citou, às vezes um instrumento mais moderno, né? É fato, essas nuances, elas existem, mas o que eu quero dizer é da importância, né, de conhecer esses espaços, de dialogar, etc. e tal. Então, em 2012, eu participei desse congresso na Argentina e conheci um professor espanhol que me sugeriu, numa apresentação de trabalho, outras leituras, outras vertentes daquilo que eu estava pesquisando, e eu estava prestes a entrar no doutorado. Quando eu entrei no doutorado, eu tive a oportunidade, em 2014 e 2015, de ser contemplado num programa no PDSE, da CAPES, que era para a mobilidade internacional, e eu fiz doutorado de sanduíche na Espanha, e eu lembrei desse professor, escrevi uma carta para ele, que eu tinha interesse de participar do grupo de pesquisa dele, se ele poderia receber, e ele prontamente recebeu, participei do doutorado de sanduíche em 2014 e 2015 na Universidade de Barcelona, na Espanha. A partir desse momento, eu comecei a perceber a importância desse diálogo com outros grupos de pesquisa, né? Até porque eu ainda não falei, mas eu pesquiso uma área, dentre tantas, porque dentro da nossa área de formação, a gente acaba, às vezes, né, entrando em diferentes assuntos, você ministra uma disciplina, gostou, o aluno produz um relato, você acaba, às vezes, gostando daquela vertente e tal, mas a minha área de pesquisa principal é a formação de professores, né? Eu atuo nesse debate desde 2008, na formação de professores. O que me move é porque, por exemplo, grande parte de nós que estamos aqui somos educadores, né? Como que nós somos formados? Como é a nossa prática? Quais são os diferentes grupos com os quais nós lidamos? Quem é o aluno que nós recebemos? Então, todo esse conjunto de elementos me mobiliza muito para pesquisar qual formação deve ter o professor da contemporaneidade, né? E isso a gente sabe que é um desafio muito grande. Então, eu participei desse estágio na Universidade de Barcelona, desenvolvendo a minha tese na área de formação de professores, terminei o doutorado em 2017 e voltei, né, para o trabalho e continuei investigando a formação de professores. Continuei participando de eventos internacionais, tentando publicações, escrevendo projetos. Não é uma tarefa fácil, né? Você manda um artigo para a revista, ele não é aceito, você senta e quase chora, reescreve, manda para outra. É um processo, por vezes, doloroso, mas é o que nos mobiliza, né? O pesquisador, ele precisa ter algo que o mobilize, e são esses desafios que fazem nesse processo de mobilização. Quando saiu esse edital da DRI, eu não titubeei em nenhum momento, né? Eu vou participar, eu vejo, né, via que era uma possibilidade, né, eu tive como valer das minhas experiências prévias de tentativas de internacionalização, de projetos na FAPEMIG, de projetos na CAPES, de projetos no CNPq, para escrever um projeto que a comissão de seleção achou, né, que seria pertinente ser desenvolvido no âmbito desta mobilidade. Eu participei neste ano, de 15 de março a 15 de abril, na Universidade de Barcelona, o mesmo professor que eu encontrei em 2012. Então, eu quero reforçar isso, porque o processo de internacionalização, como a professora Ana falou, ele não começa na abertura do edital, né? É importante que você tenha alguma relação com alguma universidade, o professor Daniel relatou isso, né? Porque é você que vai escrever para o professor, né? A DRI, ela não vai tentar achar um professor para você.
A Andressa não tem condições de fazer isso, ela está trabalhando lá na DRI, favorecendo o processo, né? Mas como que, né, vamos nos apresentar a uma universidade, apresentar a um pesquisador, ter um projeto que seja viável, né? É, de certa forma, apresentando, né, um currículo, uma estrutura de trabalho que a universidade tenha interesse, que o professor tenha interesse. Porque, na verdade, é uma estadia de trabalho, e trabalho duro, né? Todos aqui que estiveram, a Carolina, o Daniel, a Ana, sabem disso. É um trabalho duro, nós ficamos numa tensão o tempo todo, né? Para corresponder à expectativa, porque o nosso desejo eu estou voltando, mas quando eu tiver interesse de voltar para essa universidade, será que essa universidade está disposta a me receber, né? Então, é esse o processo. Eu entrei com o projeto no sentido de investigar os conhecimentos necessários ao professor para ensinar no âmbito da educação profissional e tecnológica, né? Eu sou professor de matemática, eu sou professor de educação, sou professor lá da agronomia, da administração, da geografia, mas como eu ensino? A quem eu ensino? O que eu ensino? Porque no âmbito da educação profissional e tecnológica, não é só ensinar o aluno do curso técnico a bater o prego. Eu preciso saber quem fez o prego, de onde ele veio, em que condições de trabalho. Eu preciso saber disso tudo, né? Tem processo, é respeitado o processo de sustentabilidade na produção desse prego. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que nós precisamos focar, enquanto docentes, numa educação que forme as pessoas, os nossos alunos como um todo, né? Para interagir com toda a diversidade da nossa sociedade. E o meu projeto foi nesse sentido, de investigar, né, quais são os conhecimentos necessários para ensinar no contexto da educação profissional e tecnológica. Ao longo desta estadia, o que nós fizemos foi a produção de um texto. De certa forma, eu já levei uma base de dados que era para ser analisada, para ser debatida, para ser discutida, prolongamentos teóricos foram realizados, e a partir daí, conforme, né, tanto a Carolina, o Daniel e a Ana citaram, as possibilidades de outros trabalhos. Porque, se eu bem entendi o edital da DRI, nós saímos quase como embaixadores da instituição. E não tem que ser diferente, tem que ser isso mesmo, né? Mostrar o potencial da nossa instituição, mas também buscarmos para as nossas áreas contribuições do que encontramos lá, né? Esse deve ser o papel do pesquisador. Nesse sentido, nós promovemos, eu participei, né, do grupo de pesquisa do Departamento de Ciências Experimentais da Universidade de Barcelona, participei dos grupos de pesquisa, né, debatendo a minha proposta de projeto, mas entendendo que em um mês, né, e isso já foi dito, não daria para fechar aquele projeto, talvez seja muito mais startar outras discussões, né, outros debates para contribuir com o processo de internacionalização. O que a gente conseguiu foi avançar num texto, né, promoção de uma live para a comunidade interessada no assunto do IFMG, e propostas futuras, né, de outros trabalhos, de outras participações. A universidade se encontra aberta, Andressa, para parcerias. A gente ainda não sentou para falar disso, mas eu acho que é importante. A realização de cotutela é algo que os pesquisadores internacionais, eles estão vendo isso como uma possibilidade muito maior do que aqueles convênios guarda-chuvas que nós fazemos para postar no site, e eventualmente, às vezes, não sai muita coisa dali. Mas a cotutela tem sido um fenômeno com uma grande repercussão entre universidades, no meu caso, né, europeias e latino-americanas. Isso tem sido bastante desenvolvido. E o que a gente traz disso, a contribuição que a gente traz, como eu como um professor da formação de professores, também, né, consequentemente, estuda currículo, né, um projeto aprovado na FAPEMIG com relação à temática, já estamos em processo de desenvolvimento, estamos trabalhando, né, na perspectiva de submissão de um projeto ao CNPq, também na mesma temática, envolvendo universidade, o Instituto Federal,
a UFOP, uma universidade no Rio Grande do Norte, uma universidade na Bahia, e potencialmente uma universidade no Equador, e essa universidade de Barcelona. Então, tem essa possibilidade. E uma contribuição que eu destaco, pessoal, que foi muito importante, porque nesse momento, né, tivemos um processo de debate muito grande sobre a formação de professores no mundo hoje, e não é só privilégio do Brasil estar com as licenciaturas esvaziadas. A Europa também passa por isso, né? Os países desenvolvidos passam por isso. Não só as licenciaturas, de certa forma, não sei a experiência do Daniel, da Carolina e da Ana em relação a isso, de certa forma, as universidades pelo mundo, elas estão um pouco esvaziadas, né? As grandes reformas trabalhistas, previdenciárias, elas tiraram um pouco do jovem aquela potencialidade de ir para a universidade, de estudar, todos têm que trabalhar, isso é um fenômeno que a gente tem percebido muito. E uma grande contribuição que eu vejo desse processo de internacionalização, na temática que eu atuei, que assim que eu voltei, eu fui atuar como coordenador institucional do PIBID, né, e a CAPES com abertura de edital para os próximos 2 anos, né, começando agora até 2026. E o IFMG tinha que submeter uma proposta, eu estava na coordenação dessa proposta, em colaboração com outros docentes. Nós conseguimos aprovar uma proposta no valor de R$ 7.732.800 para todas as licenciaturas do IFMG para desenvolver o projeto ao longo de 2 anos. E eu devo muito da inovação nesse projeto aos debates que eu consegui trazer, né, consegui mobilizar junto ao grupo que trabalhou comigo, foi um grupo fantástico, um grupo também altamente qualificado de professores que atuam nas licenciaturas, mas um fato que eu destaco é que não é mais possível pensar em formar professores em qualquer área que seja, sem a gente pensar nas questões ambientais, nas questões climáticas, nas questões sociais, no combate à fome, enfim. Se nós não levarmos em consideração os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, vai ficar muito difícil pensar em professores qualificados para qualquer área do conhecimento, e nós precisamos pensar nisso. Então, é nesse sentido que eu termino a minha fala com essa contribuição que eu considerei importante, continuo com foco, né, no projeto que eu levei e ainda está em processo de desenvolvimento, e os limites, né, e as dificuldades já foram enumeradas aqui. Eu acredito que a gente precisa, de certa forma, dar mais robustez a esse orçamento de participação dos professores na internacionalização, um olhar muito cuidadoso para aqueles docentes que conseguem outras bolsas de outras fontes, né, para participar de processos de pós-doutorado ou de estadias diversas. Eu vejo que isso é muito fundamental. Então, era essa a minha contribuição, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade e encontro à disposição para outros debates e outras colaborações. Muito obrigado. Bom, novamente agradecer a presença, né, a gente já está aqui no horário de terminar, porque realmente faltou, né, mais um tempinho para a gente fazer algumas perguntas, mas é isso, agradecer a cada um de vocês, são muitos desafios, né, para as relações internacionais, frente ao cenário, né, de verbas, essa diferença da questão de moeda e várias outras, né, de angariar mesmo recurso, mas eu fico feliz que a gente tenha conseguido, né, essas experiências exitosas, esses caminhos, e nós da DRI estamos disponíveis, né, até para melhorarmos também os editais que a gente vem oferecendo, quando vocês tiverem contribuição, né, em relação ao Barima, em relação a outras questões, nós estamos disponíveis. A equipe é bem reduzida, né, na verdade, atualmente somos só eu e Kátia como diretor, mas nós com certeza vamos fazer o nosso melhor aí, porque a gente tem esse carinho especial pelo assunto, que é relações internacionais. Você quer fazer algum comentário, Kátia, antes de nós finalizarmos? Não, eu só queria agradecer mais uma vez, né, a todos os professores e parabenizar pelas apresentações e pelos projetos, né, desenvolvidos lá nas instituições.
E essa questão da verba, realmente, ela é um gargalo, né? É uma questão que, às vezes, o nosso orçamento é limitado, e aí, às vezes, a gente prefere oferecer uma ajuda de custo, né? Uma ajuda de custo não paga realmente. Hoje está assim, ainda mais difícil, porque as passagens aéreas estão muito caras, né? E tal. Mas, assim, é uma ajuda de custo. Então, às vezes, a gente prefere colocar o edital com um valor reduzido e lançar assim mesmo, do que não lançar, né? Mas isso realmente precisa ser revisado, né? E a gente precisaria ter mais orçamento para ofertar mais, né? Até para os alunos também, para os técnicos, para todos. Mas só agradecer mesmo, pessoal. Obrigada. Matheus, você quer falar mais alguma coisa da organização da mesa? Antes de encerrar? Sim, apenas reforçar o pedido do envio do nome completo e do e-mail para a certificação. Então, pessoal, quem não encaminhou ainda, eu vou encerrar a gravação e deixo a sala, então, funcional mais um pouquinho para o pessoal ir mandar. Pode ser, Matheus? Perfeito, agradeço. Muito obrigada, pessoal, pela experiência, por tudo, viu? Uma boa tarde a todos. Pessoal, muito obrigado, uma boa tarde, foi um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Boa tarde, muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde, muito obrigado.